Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está na pauta da imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje a Aine vai falar sobre armas de fogo a partir do triste episódio da morte do campeão mundial de jiu-jitsu brasileiro Leandro Lo. Bom dia, Aine. Bom dia, Marcelo, Lilian, bom dia, Jonathan, e a todos os ouvintes. Vamos lá, então? Eu gostaria de relembrar aos ouvintes essa manchete dos últimos dias. Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jitsu, estava num show e naquele momento houve um desentendimento entre um outro participante do show e um grupo que estava com ele na mesa. Na provocação, o Leandro usou aquilo que sabia, imobilizou esta pessoa, informou que a briga teria acabado porque, ele já estava ali dominado, e essa pessoa, quando foi liberada pelo lutador de jiu-jitsu, usou a arma que portava. Ele é policial militar, não estava trabalhando, estava à paisana, também se divertindo, mas usou a arma que podia portar e atirou na cabeça do esportista, sem chance de defesa, e o campeão teve morte cerebral já decretada no mesmo dia. Quando a gente estava pensando sobre esse acontecimento, na sequência ontem, um trabalhador de 34 anos que bateu o carro num outro carro e não se sabe ainda em quais circunstâncias, foi morto por tiros, por ter batido o carro por um acidente de trânsito, e a pessoa que morreu, eles nem brigaram. O dono do carro amassado, saiu do carro muito nervoso, deu 3 tiros e deixou uma esposa e 3 crianças sem o provedor. Então, o meu questionamento hoje é: para onde caminha a nossa sociedade, uma vez que a nossa realidade foi alterada pelas leis? Então, temos hoje leis que permitem cidadãos adquirirem armas com mais facilidade do que no passado. Essa tinha sido uma promessa de campanha do atual presidente. Ele foi eleito porque as pessoas que o elegeram gostaram das propostas de governo dele. Então, a sociedade, de uma certa maneira, desejou essa aquisição de armas, e essa sociedade, então, tem demonstrado por números o resultado dessa escolha. Eu tenho aqui anotado, qualquer pessoa pode pesquisar, vai encontrar os mesmos números, são de fontes confiáveis, inclusive o próprio Ministério que cuida da nossa segurança pública. Em 2017, eram 637 mil armas legais nas mãos de brasileiros. Em 2021, 1,5 milhão de armas na mão de brasileiros. Neste período, a gente teve um aumento significativo de mortes, tanto por acidentes com armas, como com crimes como os 2 que eu comentei. Então, só no ano de 2020 para 2021, esse número de mortes duplicou, sendo que em 2021, 25 mil brasileiros morreram por armas de fogo. A nossa sociedade brasileira, ela tem um histórico de violência.
Então, nós fomos um país de exploração, diferente dos Estados Unidos, que se formaram como um país de colonização. Então, as pessoas que foram para os Estados Unidos colonizar os Estados Unidos entendiam que lá seria o seu novo lar, daí uma série de medidas diferentes que foram tomadas com relação ao momento brasileiro. A colônia brasileira, ela não, no primeiro momento, ela não seria colonizada, ela seria apenas explorada. Então, os portugueses, quando chegaram no Brasil, não tinham a intenção de fazer amizade com os índios, eles vieram aqui mesmo para tirar do Brasil o que o Brasil tinha de bom e levar para o coroa. O movimento bandeirante fez a mesma coisa ao adentrar no Brasil, não procurava fazer amizade com os povos originários, queria mesmo encontrar as riquezas para entregar para a coroa. Só mais tarde, com a vinda da família real, é que se pensou em colonizar esse país. Então, o nosso histórico primeiro é de violência, sem nenhuma romantização. E a sociedade brasileira, por conta da desigualdade, mas especialmente, por exemplo, pelo tráfico de drogas, pela marginalidade que cerca tanto as grandes como as pequenas cidades, ela é uma sociedade violenta. Por conta disso, a nossa polícia não pode ser como a polícia suíça, que anda nas ruas sem nenhum armamento. A polícia brasileira também precisa de armamentos para combater o armamento que vem dos bandidos. A nossa questão não é discutir o armamento da polícia, mas é discutir o armamento quando eu não estou combatendo a marginalidade. É pensar em quantas pessoas já estão armadas do nosso lado, quantas pessoas estão armadas em shows, em festas de casamento, em rodeios de peão, quanto a sociedade agora está um pouco mais preocupada com a violência que pode brotar de pessoas que não foram treinadas para portar uma arma. Então, se eu for pensar que o atirador que matou o lutador de jiu-jitsu é um policial, e esse policial deve estar armado, porque pelo trabalho que ele desenvolve, esse é um instrumento de trabalho dele, e aí algumas pessoas vão dizer, não, mas ele estava se divertindo, ele não devia estar armado. Isso é questionável. Então, um médico não deixa de ser médico quando está se divertindo. Se alguém passa mal, ele atende. Um professor não deixa de ser professor quando ele está numa roda de conversa e alguém faz uma pergunta para tirar uma dúvida. E esse policial, por todas as condições de trabalho dele, estar armado, mesmo não estando trabalhando, parece que faz parte da natureza desse trabalho. Mas ter a noção, ter o treinamento, ter o equilíbrio emocional para usar a arma, é isso que a gente precisa cobrar das instituições, como as polícias civil e militar. Esse policial já tinha se envolvido em questões violentas anteriores, inclusive com colegas de trabalho, com outros policiais, e a pergunta que a gente precisa fazer é: as polícias têm condição de afastar do trabalho aquelas pessoas que, por momentos, perdem a condição, perdem o equilíbrio, perdem a noção do quanto essa arma não pode ser usada em algumas circunstâncias? E quando eu deixo o lado profissional e chego para a questão civil, hoje, para você adquirir uma arma, você tem que ter algumas condições, que são condições, inclusive, que remetem a um atestado ali de que você tem condições psicológicas de portar. Mas a gente sabe que no Brasil esses exames talvez não sejam o suficiente para garantir o equilíbrio das pessoas usando armas. Tá? Então, você tem aí os colecionadores, que podem adquirir uma quantidade incalculável de armas, porque eles podem ter até 5 armas de cada modelo.
e esses colecionadores não deveriam portar essas armas, mas isso é outro caso. E você tem os caçadores, que podem ter até 30 armas e 6.000 balas. Esse arsenal é um arsenal enorme para quem é só colecionador ou para quem é caçador num país onde a caça é proibida, né? Aqui a gente vai levar essas incoerências também. Mas talvez as pessoas acreditem que, estando armadas, podem se proteger. E os estudiosos dizem que é só olhar no nosso entorno que a gente vai perceber que isso não é real. Os mesmo Estados Unidos, que foi um país colonizado, que tem leis mais livres sobre armamentos, sofre hoje um revés. Você tem o próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e toda uma grande parte do Congresso tentando modificar essas leis, porque eles vêm sofrendo diariamente as consequências das armas nas mãos de pessoas que não estão habilitadas, nem emocionalmente, nem fisicamente, para fazer uso desses instrumentos. A pessoa que porta uma arma precisa de um tratamento muito grande, tanto físico como emocional, para saber em que condições essa arma deve ser utilizada. Esse colecionador, esse caçador, esse civil com uma arma na mão não tem o treinamento que precisa para poder fazer o julgamento de quando ele se defende ou de quando ele ataca. Dizem os especialistas que as pessoas que não fazem parte das forças policiais do país, elas não usam a arma para se defender. Na verdade, elas usam a arma para fazer justiça. Elas tentam, no inconsciente delas, ou nesse pensamento enviesado, resolver uma situação que eles acreditam que a justiça não daria conta de devolver. Ou, na verdade, devolver para a sociedade com um resultado satisfatório. Então, ao estar armado, a pessoa não pensa em imobilizar o bandido, a pessoa não pensa em dominar o bandido para entregar o bandido para a polícia. Segundo os especialistas, o pensamento é outro, é atirar. E atirar exige da pessoa um treinamento e um equilíbrio, que nós não temos. Embora os números dos clubes de tiro tenham duplicado pelo país, eu tenho uma quantidade maior de pessoas armadas do que de pessoas treinadas. Então, a nossa preocupação deve ser o seguinte: se eu estiver num show, se eu estiver num casamento, se eu estiver na minha escola, se eu estiver no meu ambiente de trabalho, e várias pessoas estiverem portando armas, além da polícia, qual segurança eu vou ter? Quem vai garantir a minha segurança? Exatamente. Pergunta. São várias as situações, são várias as informações que você colocou aí e que precisam ser levadas em conta, né? Quando você fala, por exemplo, dá o exemplo dos Estados Unidos, que é um país que tem a cultura armamentista, mesmo lá a gente vê o tanto de situações envolvendo pessoas desequilibradas, cometendo chacinas. Se lá onde existe esta cultura desde sempre, desde a colonização deles, do uso da arma de fogo pelo cidadão comum, imagine nós que não temos esta cultura, né, de uma hora para outra podermos sair pelas ruas utilizando armas, e não são poucas as notícias que a gente acompanha em qualquer site de pessoas tendo CAC, que é aquela autorização para colecionadores, atiradores e caçadores, andando armado fora daquela situação a qual foi permitida que eles fizessem uso das armas. Em Santo Antônio do Aracanguá, em outra cidade aqui da região, as pessoas vão já há notícia de pessoas indo aos bares armados, saem da propriedade rural, por exemplo, e vai ao bar armado, onde tem bebida alcoólica. Exatamente, altera, aconteceu poucos dias. Então são
muitas as situações. Como a Aine falou, essa infeliz realidade brasileira do jeitinho de não ter rigor técnico na avaliação, tanto psicológica como mesmo de ordem técnica, né? Porque a pessoa, para ela atirar, ela tem que passar por um treinamento, tem que ter inclusive. habilidade. Exatamente. Tem que ter habilidade. Exatamente. Então é muita Marcelo, situação, diga, Aine. Eu queria fazer um comentário para as pessoas tentarem entender. Muitas pessoas só conhecem os Estados Unidos pela televisão. Então eles conhecem a cidade de Nova York, que parece São Paulo, eles conhecem Hollywood, porque parecem com as nossas cidades. Mas são pouquíssimas as cidades norte-americanas que se parecem com as nossas cidades. Os americanos, eles moram em pequenas propriedades que para nós são chamadas de chácaras. Eles têm um centro comercial onde funciona trabalho, empresa, supermercado, farmácia, e eles moram nos arredores. Então eles têm armas porque a propriedade deles fica no meio da mata, porque a propriedade deles fica distante, porque então lá as armas têm mais facilidade de compra e de... Por quê? Porque eles não estão em centros urbanos como os nossos. Então, se as pessoas começarem a prestar atenção até mais em filmes e séries, vão verificar que muitas casas se parecem às nossas chácaras, os nossos sítios. Então, eles não vivem em cidades como a nossa. Você não tem uma cidade de Araçatuba nos Estados Unidos. Faço outra ressalva, inclusive. Eles têm uma geografia diferente sim, da nossa. E gostaria de fazer uma outra ressalva. Nos casos de chacina, que infelizmente lá estão se tornando, ou já se tornaram, comuns, a gente fica com a ilusão de que eu estando armado eu resolvo o problema. E lá não funciona assim. Quem resolve o problema quando há uma chacina não é o cidadão comum que vai se proteger. A polícia é chamada, a SWAT é chamada, os grupos especializados são chamados e são eles que resolvem a situação. Não é o cidadão na rua que sai fazendo justiça com as próprias mãos e protegendo. Isso não ocorre. Como diz a Aine, isso é um romantismo de cinema que não cabe na vida real, ainda mais aqui no Brasil. O nosso ouvinte aqui, o Sérgio Calisto, está fazendo a reflexão com a gente, né? Ele falando que ótimos comentários, muito reflexivo. Utilizar arma exige condições emocionais. Será que eu tenho? Será que nós temos? Exatamente, né? Ele está lá se perguntando, e a gente aqui também, né? Será que nós temos essa condição emocional? É isso, né? Aine, muito obrigado pela reflexão de hoje. Na semana que vem a gente te aguarda aqui para mais um bate-papo, mais uma reflexão importante, como sempre você nos propõe. Bom dia. Será um prazer, grande abraço, boa semana. Obrigada, Aine. Tchau, tchau.